Reforço colombiano se destaca em partida do Sub-20 tricolor e além disso a gente deve ter algumas novidades no jogo contra o Botafogo, próxima partida do Flusão no Campeonato Brasileiro. Então tem muita informação do Flu para trazer para você nesse vídeo aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ative o sininho para não perder nada que a Central Fluminense posta e vamos falar muito de Fluminense. Vamos começar esse vídeo aqui falando de uma notícia ruim, né? Não é uma notícia tão boa, é uma notícia ruim que o GE traz pra gente que o Fluminense foi punido pela Conmebol, foi multado por infrações cometidas na partida contra o Colo-Colo lá em Santiago, tá? O GE traz pra gente que o clube foi punido porque chegou 10 minutos atrasado no estádio Monumental lá do Chile, onde deveria estar a pelo menos 90 minutos antes da partida começar, né? Então vamos supor que a partida começou 9 horas, eu não lembro exatamente qual foi o horário do jogo. O Fluminense tinha que estar 1h30 antes disso no estádio, não estava, né? Se atrasou 10 minutos desse prazo, então tomou uma multa da Conmebol. E além disso, teve uma outra multa por conta de um atraso proporcionado pelo treinador Fernando Diniz na volta do intervalo. O Fluminense atrasou 1 minuto e 20 segundos esse retorno para o segundo tempo, então o intervalo acabou tendo mais do que 15 minutos e por isso o Fluminense também foi multado, tá? Ambas as multas foram em torno de 50 mil dólares, ali na casa dos 257 mil reais, totalizando então 534 mil reais de multa. Vale lembrar que esse valor é deduzido das premiações que o Fluminense vai tendo, né, ao longo da competição, ao passar de fase, direitos de televisão. Então a Conmebol basicamente cobra essa taxa, né? Ela soma todas as punições, todas as multas e abocanha lá no valor que teria que repassar ao Fluminense. Então o Fluminense perdendo aí esses 534 mil reais por conta dessas multas referentes à partida contra o Colo-Colo. E o detalhe que a gente não pode deixar de mencionar, né, é que beleza, o Fluminense vacilou. A Conmebol tá multando os adversários porque o que a gente viu em grandíssima quantidade nesse jogo contra o Colo-Colo, Central Fluminense esteve lá nessa partida, assim como se vê em vários outros jogos ao longo da América do Sul, são diversos casos de racismo com torcedores brasileiros. A Conmebol tá fazendo vista grossa ou tá punindo? Porque, beleza, né? Punir os atrasos ali do Fluminense, ela tá no direito. Punir sinalizador, que nem ela adora punir, ela tá no direito dela. Mas agora, assuntos sérios que realmente acontecem, a Conmebol faz vista grossa, né? A Conmebol ignora e tudo segue, né? Como diria o ditado, tudo termina em pizza na América do Sul, na Conmebol. Então fica aqui esse meu protesto, né? Mas, de qualquer forma, o Fluminense nesse ponto aí acabou vacilando. Vai pagar essa multa, né? 534 mil reais, claro que é melhor você não perder, mas para um clube de futebol, você pensando em todas as premiações que o Fluminense ganha, acaba sendo um detalhe, né? Não é, o Fluminense não está um clube pobre porque perdeu esses 534 mil reais, mas claro, né? Tem que ficar atento para não ficar dando esse tipo de mole. Quero prosseguir esse vídeo aqui agora falando bastante de Fluminense e Botafogo, ou melhor, Botafogo e Fluminense lá no Engenhão, na próxima terça-feira, dia 11 de junho. Próximo compromisso do Fluminense, da equipe profissional do Fluminense, será essa partida pelo Brasileirão. A gente tem algumas informações para trazer para você nesse vídeo. Só antes, eu vou lembrar você que tá ligadinho aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado desse vídeo, clica lá no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense do WhatsApp, você clica lá o botão seguir e vem fazer parte. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos trazer as informações aqui referentes a essa partida, porque primeiro de tudo eu quero falar da arbitragem, tá? O árbitro dessa partida já está definido. É o Flávio Rodrigues de Souza quem vai apitar. E o aproveitamento do Fluminense com ele é bem do mediano, tá? No total foram 17 jogos com esse árbitro no comando. O Fluminense tem 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento aí de 50,98%. E se serve de consolo, se serve de otimismo, ele usou o VAR apenas uma vez em partidas do Fluminense e essa única vez foi ao nosso favor, tá? O Flávio Rodrigues de Souza utilizou esse VAR. A última partida que ele apitou do Fluminense foi no Brasileirão do ano passado, aquela vitória por 3-1 contra o América Mineiro no Maracanã. Esse é o cara que vai comandar a partida entre Botafogo e Fluminense, clássico vovô, no Brasileirão. E o José Ilan, jornalista que cobre o Fluminense, trouxe informações importantes sobre desfalque no Fluminense, mas também uma ótima notícia, porque tem jogador mais perto
do retorno, tá? Segundo o jornalista José Ilan, o Felipe Melo deve ficar fora do confronto contra o Botafogo, porque neste domingo, hoje, ele acabou não indo a campo no treinamento do Fluminense, né? Ele já vem sem treinar há algum tempo, vale lembrar, Felipe Melo teve aquele problema na panturrilha contra o Juventude, não treinou ao longo dessa semana, não treina novamente nesse domingo, é o penúltimo treino antes do jogo, né? A partida é terça-feira, tem treino, teve o treino de hoje, tem treino amanhã, segunda-feira. Felipe Melo não participou desse penúltimo treino e deve ser desfalque, então, na equipe tricolor, né? Mas vale lembrar, a gente chegou a comentar isso aqui, né? Que existia uma possibilidade muito grande, você vendo o histórico do aproveitamento do Felipe Melo com a camisa do Fluminense, de que ele já não jogasse, tá, esse jogo lá, por conta do gramado sintético, né? O Fluminense é um clube que tem uma postura contrária a esse tipo de gramado e entende que ele aumenta o risco de lesões, principalmente lesões de joelho. O Felipe Melo já é um jogador que tem seus problemas de joelho, né? Todo mundo sabe disso. O Felipe Melo toma um monte de injeção para poder jogar ali no joelho. Então, jogos contra o Botafogo lá no Engenhão, em geral, o Felipe Melo acaba sendo poupado. Então, esse fator eu acho que também influencia para o Felipe Melo não jogar essa partida de terça-feira. Só que, por outro lado, tem uma notícia, e essa sim é uma notícia muito boa, que o José Ilan traz para a gente, que é a do volante André, né? O volante André também teve problema no joelho, teve a lesão ali no ligamento colateral medial, assim, a lesão bem parecida com a do Alexander do ano passado, e ele já está se recuperando. O próprio José Ilan já tinha trazido informação para a gente de que ele já estava correndo, né, no campo ali do CT Carlos Castilho, ou seja, já estava conseguindo ter um pouco de impacto no joelho, ainda não havia voltado a treinar com bola, mas segundo o jornalista, ele já está fazendo um treino à parte com bola. Então, vamos lá, o André se recuperando, tá na fase de transição, ele já está conseguindo ter um impacto, né, podendo correr ali em volta do gramado, e agora já fez um treino à parte com bola. Não está treinando ainda com o elenco do Fluminense, não está treinando normalmente, então ainda não está voltando a jogar, né, a ficar disponível para o Fernando Diniz, mas já é uma evolução ele já ter trabalhado com bola, né, porque agora você soma o impacto da corrida, enfim, no joelho, com o movimento de chutar a bola, então assim, já começou a fazer esse tipo de treino, é um excelente sinal de que o André tá aos poucos se recuperando aí para poder voltar a ser opção no Fluminense, né, ele se recuperando de maneira até bem rápida, é um jogador que a gente sabe, né, que a parte física do André é extremamente privilegiada, então ele tá tendo essa recuperação de maneira bastante acelerada e logo vai ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. E falando agora da escalação para essa partida de terça-feira, o Explosão Tricolor traz algumas dúvidas na cabeça do treinador. A gente ao longo das últimas semanas falou aqui com vocês, né, sobre o retorno do Samuel Xavier à disposição. É um cara que pode se tornar titular, né, voltar à posição de titular na lateral direita. Existe hoje ainda uma dúvida entre o Guga, que é quem jogou o último jogo, e o próprio Samuel Xavier. Também tem o Marquinhos ali correndo um pouco por fora, só que como o Arias está lá com a seleção colombiana, é bem possível que o Marquinhos jogue no ataque, né, na função do Arias, então na lateral direita fique entre Guga e Samuel Xavier. Na zaga tricolor tem essa interrogação grande, né, porque o Felipe Melo não deve jogar contra o Botafogo, então deve jogar o Marlon ali na zaga, e aí tem o outro zagueiro, né, tem ali algumas opções, né? O Martinelli improvisado como zagueiro não está descartado, mas também tem o Thiago Santos e o Manuel disputando essa posição. Caso o Martinelli venha jogar na zaga, o Alexander entra no meio-campo formando essa dupla com o Lima e, fechando o trio, o Paulo Henrique Ganso. Lá na frente, claro, Marquinhos, Keno e Germancano. A gente falou aqui ao longo dessa semana, né? O Germancano, que tinha tido também um problema de lesão, deve atuar, sim, deve ter condições de jogar contra o Botafogo nesse clássico. O Fluminense precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A gente saiu da zona com o empate contra o Juventude, mas tem muito time que está com jogo a menos do que nós atrás da gente ali. O Fluminense precisa voltar a vencer. Até agora o Fluminense só tem uma vitória no campeonato, que foi no clássico contra o Vasco. Então precisa se recuperar para poder, né, sair um pouco ali da zona da confusão do Brasileirão. Agora eu quero falar de reforço colombiano dando show no Sub-20 tricolor e também a molecada de Xerém dando show no torneio Mitad del Mundo Sub-18. A gente vai comentar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, mas antes eu vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui no Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Lauderan do Distrito Federal, para o Timóteo de Marabá lá no Pará, para o Marcos Afonso
do Rio de Janeiro, pro Paulo Márcio de Vila Velha, Espírito Santo, pro Jesus Esteves de Cuiabá, pro Cláudio de Miguel Pereira e pro Palex lá de Porto Velho, em Rondônia. Tamo junto, galera. Um abraço pra você ligadinho aí na Central. E o convite, né? Não ganhou seu abraço? Deixa um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. E assim que a gente puder, a gente vai mandar aquele abraço. Combinado? Então vamos falar um pouquinho dessa situação, gente, porque no torneio Mitad Mundo Sub-18, o Fluminense venceu por 2-0 o Atlético Huila da Colômbia e se classificou em primeiro lugar no grupo B, tá? A gente vai ver aí os gols, ó, passando na tela. O primeiro gol do Fluminense começa com o Kelvin aí, ó, ganhando essa bola no corpo. O homem é um trator, tá? Arrancou, fez o drible, tocou ali pro Ítalo, que bateu no cantinho e abriu o placar para a equipe tricolor. O segundo gol foi uma bola aí, ó, que o Riquelme recebe pelo meio, ele vai, ó, lançar o esquerdinha lá na esquerda, o esquerdinha passa que nem uma bala e cruza rasteirinho pro Kelvin completar e fazer o 2-0 para o Fluminense, né? De destaque nesse torneio, claro, o Kelvin participando dos 2 gols, mas o esquerdinha tem feito um torneio muito bom, a gente falou, né? No primeiro jogo do Fluminense ele fez um belo gol de falta, tem se destacado bastante, é um jogador que já passou no profissional do Fluminense, a gente lembra, né? Contra o The Strongest ano passado na Libertadores, ele jogou lá no altitude, foi titular, tem feito um bom torneio no Mitad Mundo Sub-18. Agora o Fluminense classificado vai enfrentar o Once Caldas da Colômbia nas quartas de final. A partida será realizada amanhã, segunda-feira, dia 10, mas até o momento que eu gravo esse vídeo não tem horário nem local definido, beleza? E pelo Cariocão Sub-20, o Fluminense fez a sua estreia contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, na equipe lá de Saquarema. O Fluminense fez a estreia no Cariocão reforçado de 2 jogadores que fazem frequentemente parte do plantel profissional, né? O meia Arthur, o príncipe de Xerém, recua para o Sub-20 para jogar esse Carioca, foi inclusive o capitão do Fluminense na partida, e o atacante Gianluca Mi, reforço do Fluminense nessa temporada, chegou junto ao Boca Juniors de Cali, da Colômbia, também voltou para o Sub-20, né? Voltou não, fez a sua estreia pelo Sub-20, até então ele não tinha jogado no Sub-20 tricolor, desceu para o Sub-20 para jogar essa partida contra o Sampaio Corrêa e foi, claro, o grande destaque da partida. O Fluminense venceu por 2-1 essa partida com 2 gols do Gianluca Mi. Vocês vão ver aí na tela agora o gol, ó. O primeiro gol, uma saída de bola errada do Sampaio Corrêa, o Fluminense recupera, o Arthur pega a bola ali, ó, toca pro Lucumi, ele recebe na entrada da área, faz o drible, bate rasteirinho cruzado para abrir o placar para o tricolor e depois o mesmo Lucumi, ó, vai receber essa bola aí na direita, o Caio Borges vai receber essa bola, vai fazer o cruzamento, ó, e o Lucumi lá no meio da área dominou, girou, bateu no canto e fez o seu segundo gol na partida. Então, Gianluca Mi se destacando no Sub-20 tricolor. Eu fico muito feliz com isso, tá, gente? Porque o Lucumi é um cara que a gente já criticou bastante aqui a contratação, porque não fazia muito sentido, né? Ele vem do Boca Juniors de Cali, da segunda divisão da Colômbia, não ganhou minutagem na equipe principal. O próprio Isaac, né, que é um jogador que tem idade de Sub-20, vem entrando antes dele na partida e, pô, o cara tá aqui por empréstimo. E aí, o que vai fazer com o Lucumi? E agora o Fluminense bota ele para jogar no Sub-20, então é muito bom, porque ele tem idade de Sub-20, então que ele jogue no Sub-20 para ver se ele desenvolve, porque ficar parado no profissional treinando sem jogar é muito ruim pro jogador. Até para nesse sentido de, cara, se o Fluminense quiser comprá-lo ao fim do vínculo, pô, a gente precisa ver o cara jogar, né? Para daí decidir se vale a pena ou não. Então ele no Sub-20 já mostrou, né, qualidade a nível Sub-20, fique claro, né? Mete os 2 gols da partida, decide ali o jogo para o Fluminense. O Fluminense tem inclusive um jogador a menos ali nos acréscimos, mas conseguiu segurar o 2-1 no placar e conseguiu essa vitória na estreia do Carioca Sub-20. Então, o Lucumi vai ter esse período, né? Jogando ali em Xerém, se desenvolvendo na categoria de base, para quem sabe, né? Depois chegar no profissional do Fluminense mais consolidado para ganhar mais chances. Até agora o Lucumi jogou muito pouco. Eu só lembro de um jogo contra o Flamengo que ele entra como ala direita no final do jogo. Então, assim, muito poucos minutos pro Lucumi com a camisa do Fluminense no profissional. Acho essencial, acho excelente que ele atue, portanto, no Sub-20 tricolor. Ele já começou bem, começou se destacando com 2 gols. Beleza, galera? Eu quero, claro, que você deixe o seu comentário sobre o aproveitamento de Gianluca Mi. Você acha que o Gianluca Mi pode ganhar chances no profissional do Fluminense? Pode ser uma peça útil para a temporada? Deixe seu comentário aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.